E aí, rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para as resenhas do mês de abril de 2025. Tal qual o mês passado, eu vou começar com um livro, tá? Eu vou resenhar Robert Louis Stevenson escreve O Médico e o Monstro ou O Estranho Caso de Dr. Jekyll e o Senhor Hyde. Antes disso, você vai deixar seu gostei como sempre, inscrever-se no canal, caso não seja inscrito ainda. Sempre vídeos aqui de quadrinhos e de livros, tá? E também todo mês eu trago esse vídeo de resenhas do mês, falando tudo o que eu li e assisti no mês, trazendo minhas opiniões. Ativa o sininho de notificações para receber tudo. Comenta aí também o que é que você teve de consumidos, né? Filmes, séries, quadrinhos, livros que você consumiu nesse mês de abril de 2025. Também confere minha loja na Shopee, tá? Que eu estou vendendo alguns livros e quadrinhos usados, vai que algum te interesse, não é mesmo? Tá, eu já havia lido no final de 2023 o A Ilha do Tesouro, que é um romance, talvez seja até o romance mais famoso do Robert Louis Stevenson, que é um autor escocês e que ele é famoso por essas duas obras. Por mais que ele tenha escrevido mais alguns outros romances e vários contos de terror, principalmente, e também de aventura, ele sempre gostou de navegar entre esses dois gêneros, aventura e terror, tá? Mas esse aqui talvez seja o que eu mais gostei dentre os dois, tá? Porque O Médico e o Monstro é uma história curta, tá? Por mais que seja um romance, é um romance de aproximadamente 100 páginas. Então dá para você ler bem rapidinho ele. Poderia até ter lido mais livros nesse mês, só que eu escolhi ler só esse daqui. E a editora da Penguin Companhia, né? Essa parceria entre a editora Penguin Books, que é dos Estados Unidos, ou é da Inglaterra, se eu não me engano, com a Companhia das Letras, sempre traz aqui essa edição que, olha, eu sei que existem várias versões aí do mercado, hoje em dia, dos clássicos da literatura, mas se eu tenho a opção de pegar a versão da Penguin Books, eu vou pegar, tá? Porque eu já tenho alguns livros deles, eu tenho Hamlet, tenho do William Shakespeare, né? Utopia, do Thomas More, e tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e sempre é uma versão que eu fico satisfeito. Sempre é uma versão que tem esse padrão em todos, né? Começa com uma biografia, uma pequena biografia do autor e também das pessoas que compõem esse livro, né? Os editores, enfim. Tem, tem sempre também um prefácio e uma introdução por pessoas que são especialistas na área. Por exemplo, que você tem um prefácio do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que ele é formado em Filosofia e Psicologia, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de 8 livros sobre psicanálise e filosofia. E ele traz aqui um prefácio introduzindo a esse livro aqui. E aí tem sempre também uma introdução, essa daqui é do Robert Mihal, PhD em ficção gótica e ciência médico-legal vitoriana na Universidade de Wales, tá? E é muito edificante, é muito construtivo todos esses textos adicionais que vêm nessa edição. Fora, claro, das várias centenas até de notas de rodapé que cada livro contém e que sempre é uma tarefa de contextualizar, mas de também de analisar por outras óticas que um leitor comum como eu mesmo, eu jamais veria sobre as óticas que são propostas aqui sem essa expertise que esses outros autores trazem. Então, eu passei esses minutos aí elogiando a versão da Penguin Books porque tem que ser elogiado. E sobre o Médico e o Monstro, é uma baita de uma história que inclusive nem tem como você muito fugir dos spoilers, porque o grande spoiler, né, a grande revelação desse livro é o que faz esse livro ser famoso. Então, se você, digamos que não sabe que revelação é essa, você poderia até mesmo pular esse vídeo, porque vou falar aqui sobre isso. E eu, inclusive, já fui lendo o livro sabendo dessa revelação, não sabendo que era algo sabe,
algo que é para ser um mistério na narrativa, que é o fato de que o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde são a mesma pessoa, sendo uma a contraparte do outro. E aí tem toda uma discussão sobre: será que o Sr. Hyde sempre esteve dentro do Dr. Jekyll e que eles são de fato a parte boa e a parte má deles, ou simplesmente esse Sr. Hyde foi um monstro criado pelo próprio Dr. Jekyll em sua personalidade e, e assim, claro, houve essa. Ele extravasou isso de uma maneira sobrenatural que você vê na história, né? Ele cria uma poção que é capaz de separar essas duas personalidades. Então, quando ele toma essa poção, sendo o Dr. Jekyll, ele vira o Sr. Hyde. Quando ele toma essa poção, sendo o Sr. Hyde, ele vira o Dr. Jekyll. E aí, é muito interessante como o Robert Louis Stevenson, ele na verdade traz toda essa trama pela ótica de um amigo do Dr. Jekyll que está preocupado com o comportamento recente dele, com certas coisas estranhas que ele vem fazendo, como por exemplo, fazendo um, um... Eita, meu Deus, como é? Eu lembrei o nome em inglês, no testamento, um testamento passando as posses dele, caso ele venha a morrer ou desaparecer misteriosamente, para o tal Sr. Hyde. E aí ele vai investigar quem é essa personalidade, quem é essa pessoa que apareceu assim do nada na vida deles. E aí você vai ter muito desse mistério carregado na narrativa, que inclusive como é trazido aqui pelos textos adicionais, é muito uma influência do futuro gênero noir, tá? Esse é um livro de 1887, 85, e o gênero noir só viria uns 40 anos depois, mas com certeza foi uma grande inspiração nessas histórias de mistério e de todo esse clima soturno, um pouco talvez até mesmo de sobrenatural no que está sugerido. Aí você vai para e aí você vem as raízes góticas da escrita do Robert Louis Stevenson agindo também. Então tudo isso é muito legal, tá? Muito legal mesmo. É uma história que prende, é uma história que, por mais que você já saiba o desfecho, pelo menos central do mistério, você não sabe muito bem como vai ser o desfecho, mas você sabe qual é o mistério. Mas mesmo assim, vale muito a pena ler, principalmente por causa das discussões que são levantadas aqui, discussões sobre, principalmente sobre isso que eu já falei, sobre a parte maléfica do ser humano não ser algo externo a ele, mas interno. Sobre essas contrapartes do ser humano, sobre aparências, comportamentos que são meramente aparências, sobre uma sociedade que vive de aparências, uma sociedade que, por viver de aparências, não confia plenamente uns nos outros. Isso daqui traz muito essa era vitoriana aí da Inglaterra. Eu falei era vitoriana, mas acho que nem é uma outra era, porque essa história aqui se passa em meados do século XIX, né? Não, era vitoriana, sim. Era vitoriana da Inglaterra. E, nossa, muito bom, tá? Muito bom mesmo, gostei demais. É até difícil buscar algumas palavras aqui. Eu pensei em fazer um vídeo próprio para esse romance, mas eu percebi que eu não tinha muito o que acrescentar a uma análise, fora as minhas próprias experiências de como foi ler isso daqui. E eu gostei, tá? Gostei bastante, bastante mesmo. Bem, vamos agora para os quadrinhos que eu li no mês. Eu li os volumes 1, 2 e 3 de Lady Snowblood, tá? Não vou me estender na análise, é um mangá muito interessante, pelo mesmo autor do Lobo Solitário. Tem uns desenhos muito bons também. Trata de alguns temas como a vingança, como o título já sugere. Vai falar muito sobre sexualidade também. Mas eu vou estender mais minha análise num futuro vídeo sobre a história completa, tá? Vou
quando eu ler o quarto volume, aí eu trago uma análise sobre tudo, tá? Então vamos para os filmes que eu assisti. Na verdade, eu comecei o mês com um documentário chamado Meninas, documentário brasileiro, que fala, que acompanha, melhor dizendo, 4 meninas que moram em favelas distintas no Rio de Janeiro. E as 4 são adolescentes e, e elas ficaram grávidas durante a adolescência. Então esse vai ser o grande tema desse documentário, né? Um bom documentário, um bom repertório para sua redação do Enem, caso caia sobre esse tema aí, né? A gravidez na adolescência. É um documentário perfeito para você utilizar e argumentar da forma como você quiser. Mas que é um documentário que, claro, choca por mostrar uma realidade que existe no Brasil, que ainda é presente no Brasil, que pouco mudou de lá para cá. É um documentário de 2006. Pouco mudou essa realidade de lá para cá, né? São 19 anos. Mas que ele vem dessa vertente de documentários brasileiros que são muito mais expositivos que qualquer coisa. Claro que existe essa técnica que eu já falei aqui no canal algumas vezes do chamado show don't tell, né? Que não sei necessariamente se foi pensado isso durante a produção desse documentário, mas de que na maioria das vezes você não precisa explicar o que está acontecendo em tela. Ou, enfim, o que está acontecendo. Simplesmente a sugestão de forma visual é o suficiente para você contar uma narrativa. E aqui é o contado uma narrativa, mas muitas vezes eu acho que essa narrativa ela carece de mais desenvolvimento. Porque as questões que são levantadas aqui ao longo desse documentário são quase que 100% da própria cabeça de quem for assistir, se, enfim, das vivências, do que o espectador for levantar para si do que o documentário propõe, tá? Isso que eu quero dizer. É, já é um documentário bem simples, com cortes bem secos, na verdade. E aí traz várias entrevistas com essas meninas e também com as pessoas da família dela, do círculo social delas, e mostra como é o estilo de vida e a cultura dentro desse nicho social brasileiro, né? Bom documentário, tá? Bom documentário. Ou melhor, interessante documentário. Não vou dizer que é um documentário uh, que assim tem níveis, tem qualidades técnicas que se destacam, não acho isso, mas é um documentário interessante sim de você assistir, tem completo no YouTube de graça. O próximo filme que assisti foi um filme não muito bom, foi Jogos Vorazes, A Canção dos Pássaros e das Serpentes. Eu fiz a análise do livro no mês passado, né, nas resenhas do mês de março, e aí é um filme que vai pegar ipsis literis o que acontece no livro, né? E aí essas adaptações de Jogos Vorazes, elas são muito assim. Elas tomam poucas liberdades e basicamente são uma forma expositiva do que acontece nos livros, o que se torna meio que uma análise que é muito presente em todos os filmes, que é existe o primor técnico no sentido principalmente de cenário, de maquiagem, penteado. Tem alguns atores bons, outros nem tanto, tá? Mas em questão de narrativa, de trama, a trama é a que você vê no livro e a narrativa é uma narrativa pior, porque você não cabe na linguagem do cinema o papel do narrador. Então, é difícil. Na trilogia original, o papel do narrador é um narrador personagem, né? Então, a narradora é a própria Katniss, que narra em primeira pessoa, o que é muito interessante porque você vai ter até que digamos que, mais detalhes sobre as impressões do que a Katniss está pensando e sentindo
em várias cenas, coisa que você não vê nos filmes. Você até assiste e fala, ó, a Katniss agora ela tá fazendo isso, mas na verdade ela sente isso. Ela tá falando isso, mas na verdade ela não ela tá mentindo. Então isso é muito interessante quando você compara. Para alguém que só assiste o filme, você tem de fato uma versão reduzida do que poderia ser, do que é aquela história, na verdade, né? O mesmo acontece aqui, por mais que a narrativa do livro seja em terceira pessoa, então um narrador onisciente que sabe também dos pensamentos, dos sentimentos do Snow, o que até, na minha opinião, se torna... eu acho que a autora quis diferenciar, quis ter um... Acho que nem um desafio, porque é muito fácil você criar uma narrativa com um narrador onisciente. Mas enfim, ela que não queria deixar igual a trilogia original, eu acho. O que se tornou pior, tá? Acho que não foi uma decisão muito boa. Achei meio sacal isso. E aí o filme não é muito bom não, tá? É um filme corrido, então acontece muita coisa nesse livro que eu falei, na minha opinião, poderia ser um livro menor, principalmente na primeira parte, mas, cara, é ridículo as coisas como acontece nesse filme aí. Poxa, como aconteceu é uma sequência de cenas fortes, impactantes, importantes para a trama, mas que você não tem tempo nenhum de absorver o que aquilo está acontecendo, você refletir o que os personagens estão sentindo. Então, quando você acontece a grande virada no final, né? Você pensa, pô, aconteceu do nada isso aqui, cara. Como assim, né? Então, nesse sentido, novamente, eu não gostei desse filme, tá? Não gostei mesmo. A atriz que faz a Lucy Gray Baird, ela é muito boa, tá? O nome dela é Rachel Zegler. Ela fez a Branca de Neve, né? O filme. Eu nem sabia. Nem sabia que ela tinha feito esse filme aí. Da Branca de Neve não tava ligado. Eu fui ver depois. Mas ela fez alguns filmes também. Fez Shazam. Fez esse West Side Story, que é do Steven Spielberg, né? Depois eu assisti esse filme aí, inclusive. Parece até que ela tem um papel importante no filme. Mas é muito boa. Ela é uma atriz que consegue passar emoção e que principalmente consegue passar essa musicalidade, né? Porque algo importante para a personagem. Um personagem que passa muito por isso. É quase que um musical. E aí, depois desse filme, eu assisti... olha a diferença, né? Eu assisti Debbie e Lloyd. Sim, Debbie e Lloyd. É um dos filmes mais lembrados do Jim Carrey, que ele faz esse papel do Lloyd, né? Ele é o Lloyd ou é o Debbie? Ele é o Lloyd. É, que inclusive o nome do outro é Harry Doom, nada a ver, né? Eu acho que esse negócio de Debbie Lloyd é só no Brasil, até porque o título em inglês é Dumb and Dumber, né? É burro e mais burro. Engraçado também. Mas tá, é um filme que tem alguns momentos engraçados. Eu não acho que todas as piadas funcionam. Acho que nem hoje em dia e talvez nem na época, né? Tem umas piadas que são tipo, bobas, mas tem umas piadas que são, porra, isso aqui é muito idiota. Aí você ri porque é muito idiota. E tem outras que não, simplesmente, porra, sabe? Não precisava desse momento cômico assim, por mais que seja um filme de comédia que tem que você tá rindo o tempo todo. Sobre a trama, são dois amigos que eles são pobres, eles são fudidos, eles não sabem fazer nada da vida. E aí um deles fica atarado por uma mulher que ele acaba de conhecer. E essa mulher, ela vai, ela tá viajando a uma cidade lá nos Estados Unidos, que é muito conhecida pelo alpinismo e tal. Aí eles juntam o dinheiro deles e falam, cara, a gente vai atrás dessa mulher aí, porque é a mulher da minha vida, e vamos embora. Aí é basicamente um road trip movie por metade do filme. E depois eles chegam lá e tem toda uma trama sobre um sequestro. E aí tem uma reviravolta nesse filme aí. Mas é bem mais ou menos, tá? Eu não achei engraçado pra caramba, né? Eu não achei tão engraçado assim, não. Tem algumas piadas que são muito boas, muito criativas, que eu ri bastante. Tem outras que não, tá? No geral, eu achei um filme mais ou menos. E a própria atuação
os personagens, eu acho que eu já vi o Jim Carrey mais engraçado no Máscara, no Mentiroso, em filmes assim, ele tá mais engraçado, sim. Talvez tenha sido a expectativa, né? Porque tu não fala muito bem desse filme, mas tá. E aí, o último filme que eu assisti no mês foi um filme com o próprio Jeff Daniels, que é quem faz o amigo do Jim Carrey no filme. Que ele, na verdade, eu fui pesquisar e eu pensei que ele fosse um comediante, mas ele não é. Ele é um ator de teatro, então é um ator dramático, quando faz filmes, filmes dramáticos. Ele é um ator de teatro, que mostra o quanto que ele, na verdade, é um bom ator, né? Porque ele tá engraçado naquele filme e ele serve mais como um escada pro Jim Carrey. Na verdade, acho que eu gostei mais dos momentos em que o Jeff Daniels é o principal, nas cenas que ele rouba a cena, do que as próprias cenas do Jim Carrey, né? E aí o filme que eu assisti com ele é um filme chamado A Lula e a Baleia, tá? Filme do Noah Baumbach, que eu não sabia que era um filme do Noah Baumbach, que é o diretor de Os Meyerowitz, que eu assisti no mês passado, e que eu adorei aquele filme. Então, eu só... Então, é até engraçado porque eu tava no meio do filme assim, cara, esse filme aí, ele me lembra demais Os Meyerowitz. E aí, quando aparece no final, dirigido por Noah Baumbach, eu falei, ah, tá, faz sentido agora. E é um filme que vai acompanhar novamente uma família, e essa família, ela é composta pelo pai, pela mãe e os dois filhos, e os pais eles vão se separar. E aí, como é que os filhos vão reagir a isso? O que levou esse casal a se separar? O que levou ao amor acabar, os problemas se tornarem incontornáveis? Isso tudo você vai acompanhar nesse filme e cada personagem é muito bem escrito, tá? É um filme curto, filme de 1h20 apenas, que você pode assistir assim, depois do almoço. Eu assisti depois do almoço, assim, no domingo, bem rapidinho mesmo. E tive uma experiência que foi uma experiência completa, que foi muito legal, tá? Muito legal. E aí, novamente, é um filme que não é pra todo mundo, porque é um filme slice of life, que eu acho que eu nunca nem falei sobre esse termo aqui no canal, mas é basicamente o que eu falei no. Eu acho que eu falei algumas vezes sim. Que é um recorte da vida de uma pessoa. O Boyhood, ele é dessa maneira também. Então você pode até estranhar que o filme começa do nada e termina do nada. Mas na verdade a vida é assim, né? A vida não tem nenhuma grande história que você cria uma narrativa assim. A maioria das vezes não. Então ele vai ser só uma narrativa que ela faz sentido porque fala sobre o momento pré-divórcio até o momento em que as tensões familiares, a toxicidade dentre os membros que estão cansados daquela convivência atinge um nível que é fulminante e aí você tem um clímax nesse filme e aí você tem um prólogo tal qual você tem essa mesma estrutura nos Meyerowitz e o interessante é você acompanhar essa família. É você ver como cada personagem é distinto, cada personagem. Talvez você nem goste dos personagens, talvez você não goste de nenhum dos personagens, mas eles são cativantes. Eles são cativantes no quão únicos eles são e no quão bem escritos, sabe? Os diálogos desse filme foi uma coisa que eu elogiei demais nos Maiorities, foram os diálogos. E, de fato, sem você ter que pôr adjetivos, né? Sem o filme ter que te propor adjetivos para cada personagem, você consegue pôr adjetivos para cada personagem. Então você tem a, o pai, né, interpretado pelo Jeff Daniels, que é um escritor que ele é muito orgulhoso, que ele tem um temperamento que ele consegue aguentar muita coisa, mas no momento ele explode. Você tem a mãe que ela se vê sozinha demais, ela se vê isolada, mas ao mesmo tempo ela tem várias ações que são questionáveis. E tem um casal que, e assim, você tem o pai, a mãe e tem o casal. E aí o casal, ele não conseguiu educar bem os filhos, não conseguiu dar atenção para os filhos porque estavam muito, talvez, presos nos seus próprios trabalhos ou na sua própria relação que nunca foi tão boa assim. E aí você tem os filhos que
é interessante como cada um deles tenta imitar, tenta se espelhar em um dos seus entes paternos. Então, o filho mais velho, ele admira muito o pai, ele quer ser como o pai, ele em situações em que talvez até sejam fora do eixo familiar, você percebe como ele tenta imitar até mesmo opiniões que são do pai dele, não próprias. Enquanto que o filho mais novo ele é mais apegado à mãe, mais apegado a esse laço materno. E como ele defende a mãe. E aí é como o filho mais velho, ele muitas vezes é injusto com a mãe e passa pano para as atitudes que também têm atitudes que são questionáveis, moralmente questionáveis do próprio pai, tá? Enquanto que o filho mais novo ele faz umas esquisitices que você que são reflexo da falta de cuidado que os pais tiveram com os filhos, e principalmente o mais novo, tá? Ah, baita filme, gostei sim. Não é tão bom quanto o My Roots, eu percebo uma evolução em, em direção, em trama, acho que a trama dos My Roots é mais interessante, tá? Muitas pessoas vão achar esse filme chato, e com razão, talvez até, mas eu gostei sim, e quero assistir aos outros filmes do Noah Baumbach, como por exemplo o Ruído Branco e a obra-prima dele, né, que venceu o Oscar, se não me engano, que é o História de um Casamento, tá? E tem o Francis Ha também, que o pessoal falou muito bem. Mas foi isso, esse foi o meu mês. Eu queria ter falado mais sobre o Médico e o Monstro, tá? Mas eu realmente não tenho palavras para essa obra-prima. O Horror do Outro Eu. Tem algumas coisas aqui, testemunhos. Nossa, tem um. Talvez eu tenha gostado até mais de ter lido a introdução do que o romance em si. Mas, não, o romance é muito bom mesmo. Inclusive, não leia a introdução antes do romance. E até é dito isso aqui na própria introdução, que fala assim, ó, caso você não tenha lido o romance ainda, seria interessante você ler e depois você voltar aqui. E é o que você deve fazer. E é basicamente o que tem em todas os livros da Penguin, que é uma crítica minha, que tá mais para uma análise crítica e, e contextual do que uma introdução em si. Tá? Então você lê o prefácio, lê o romance, talvez se você não souber da grande revelação, né, que eu já falei, mas você nem lê o prefácio, você lê o romance, aí depois você lê a introdução, e aí fica por aí, e aí você vai ter uma experiência muito boa. É isso, pessoal. Em breve sai o vídeo de Lady Snowblood, como falei. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.